Boa noite, pessoal. Tudo bem? Feliz de estar aqui. A gente vai começar hoje para valer no livro de Apocalipse e nós vamos. O pessoal está entrando agora. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Ricardo, Perla, Christian, Marluce, Pati, Deia. O pessoal está entrando. Boa noite a todos, né? Uma alegria a gente estar aqui. Porque hoje a gente vai agora, pessoal, entrar para valer no livro do Apocalipse, né? Deixa eu só perguntar aqui quem está me ouvindo agora, como é que tá o som? Tá todo mundo, o pessoal tá me ouvindo bem? Alguém pode me dar um ok aí? Como é que tá o som? Boa noite, Perla, Cleonice, Ellen também tá entrando por aí, que legal, o pessoal tá chegando, já fica aí com a sua Bíblia de lado. Que bom saber que o som tá legal, gente. Valeu, Cris. Abraço, meu irmão. Então, pessoal, hoje nós vamos, de fato, entrar no livro do Apocalipse. Então, nós falamos na segunda-feira sobre um panorama geral do livro, né? Nós falamos ali sobre a estrutura do livro. Se você não viu, né, o vídeo... Boa noite, Wagner. Que bom que você tá aí, meu irmão. Se você não viu o vídeo de segunda-feira, né, tem aqui no meu IGTV, no perfil meu, e tem também num canal que eu fiz algum tempo atrás, ano passado, eu acho que foi ano passado, ano retrasado, 15 de teologia. Digita lá Daniel De Luca, em vez de 15 de teologia, é até mais fácil. Digita Daniel De Luca, você vai achar lá, e aí o vídeo eu fiz um upload para lá. Então hoje, o vídeo de hoje eu também vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Eu vou deixar ele salvo aqui no meu IGTV, e vou jogar lá no YouTube também, tá legal? Então a gente vai hoje, pessoal, entrar para valer no livro do Apocalipse. Alguém chegou a ler o primeiro capítulo? Não sei se chegaram a ler, mas a gente vai passar meio que versículo por versículo. Essa é a ideia daqui para frente, tá legal? Então, começando aí, pega a sua Bíblia aí, eu tô com a minha aqui também. Minhas anotações, elas estão aqui do lado, né? Então a gente vai começar agora a fazer a leitura do livro, tá legal? Versículo 1, né? Apocalipse de João, Apocalipse, uma palavra grega que significa literalmente revelação, né? E é importante a gente frisar, porque eu falei na segunda-feira, né, que para muito crente hoje, para muitos cristãos, né, não é um livro de revelação, é um livro de complicação, né? Então as pessoas acabam lendo como se fosse a complicação de Jesus Cristo, quando de fato é uma revelação. Só pedir pro pessoal, dona Elizabeth, boa noite. Tem um aviãozinho do lado aí, se você quiser compartilhar com pessoas que você sabe que precisam ouvir esse conteúdo, vai compartilhando lá pra gente se encontrar por aqui também, que ainda dá tempo, tá? Então, ajudem a compartilhar aí. E a gente comentou segunda-feira, né, que o problema de ler esse livro é exatamente porque aquilo que é para ser uma revelação acaba sendo uma complicação. As pessoas não sabem como começar a ler o livro, por onde começar a ler o livro. E eu falei que ler de uma maneira literal, né, no sentido de linearidade, né, eu começo no capítulo 1 e termino lá no 22, ela traz uma série de problemas, porque não foi dessa forma que o livro foi escrito. Ele foi escrito de forma com sessões, são 7 sessões, né? E dentro dessas 7 sessões a história ela vai se repetindo, e cada vez que ela se repete ela vai trazendo nuances diferentes, ênfases diferentes e detalhes diferentes, né? Só relembrando um pouquinho que a gente falou segunda-feira. Falei segunda também que é necessário que a gente tenha uma mente, né, de um cristão do primeiro século que estava sendo perseguido, um cristão do primeiro século que estava vivia o perigo de vida a todo momento, num ambiente onde o imperador se declarava Deus e exigia adoração de todo o pessoal que estava debaixo do seu império, né, sob domínio do Império Romano, as regiões conquistadas. Isso trouxe também uma série de problemas além do que os cristãos já tinham, né, com as autoridades judaicas, e desde que de fato o cristianismo começa a se descolar, né, dessa fonte judaica, no sentido de judaísmo vai para um lado e cristianismo vai para o outro, exatamente por causa da figura do Messias, Jesus Cristo. Então, dentro disso, hoje a gente vai dar um panorama e vamos entrar agora no capítulo 1. Queria ler o versículo número 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao servo João.
Então o texto começa dizendo, olha, a revelação de Jesus Cristo, né? Como eu falei, a palavra Apocalipse significa revelação. Então veja, a primeira palavra do livro já diz que Jesus é quem traz a revelação. É uma revelação de Jesus Cristo, não é uma revelação do intelecto humano, não é uma revelação fruto apenas de um estudo acadêmico, não é uma revelação que ela acontece quando, sei lá, simplesmente por um esforço meu, mas é uma revelação de Jesus Cristo, ou seja, Jesus é a chave pela qual eu posso entender o livro do Apocalipse. Exatamente porque o livro do Apocalipse ele não foi dado para a igreja como um mistério. Né? O livro do Apocalipse ele não foi dado para a igreja para deixar lá no último lugar da Bíblia, para não mexer muito, e porque se eu mexer, eu não vou entender nada do que está falando daquelas pragas. Pelo contrário, o livro do Apocalipse ele é a revelação de Jesus Cristo. Então Jesus é aquele quem revela a mensagem do Apocalipse. Então mude a sua mente a partir de hoje para uma revelação, né? Perca o medo do livro do Apocalipse no sentido de não entender os simbolismos, não entender a história, o tipo de narrativa que ele tem. Pelo contrário, tenha no seu coração o que Jesus está falando. Olha, o que João está escrevendo é uma revelação de Jesus Cristo. Agora, para quem que é essa revelação? É para o mundo? Essa revelação é para todas as pessoas de uma forma indistinta? Essa revelação para quem é? Versículo 1 ele fala, olha, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos. Veja, o Apocalipse não é uma revelação de Jesus Cristo para o mundo. O Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo para os seus servos. E aí nós já temos aí uma baita diferença, né? Porque a mensagem do livro do Apocalipse ela não é para o mundo. Ela não é para o descrente, ela não é para o ateu, ela não é para o hindu, não é para o muçulmano, ela não é... Não, a revelação deste livro, ela tem um endereço certo, ela tem um destino certo, e o destino certo é quem? Os servos, é o que diz o texto, olha, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos, ou seja, quem é discípulo de Jesus e quem conhece a palavra de Deus vai entender. Quem não a conhece não vai entender nada. Eu quero te perguntar, se você tem noção do que eu acabei de falar. Quem conhece a palavra entende. Quem não conhece não entende, porque a revelação de Jesus Cristo ela não é para qualquer ser humano. A revelação deste livro é para os seus servos. E aí, o que é triste é porque nós temos tantos servos de Jesus hoje, tantos discípulos de Jesus que não têm conhecimento suficiente para entender a mensagem. Né? Por que isso acontece, gente? Para pensar. Por que a igreja cristã tem tanta dificuldade de entender o livro do Apocalipse? Se o próprio versículo 1 já diz que não é um mistério, é uma revelação, e é uma revelação que não é para o mundo é um mistério, para os descrentes é um mistério, mas para os servos de Jesus, para aqueles que são discípulos de Jesus e que deveriam conhecer suficientemente a palavra de Deus, seria uma revelação. Então começa a mensurar dentro de si se o seu conhecimento hoje de Bíblia ele te dá um lastro para que você entenda o Apocalipse. Se onde você frequenta, se a igreja que você está, se o estudo que você recebeu até hoje, ele não te dá uma base para que você entenda essa revelação, tem algo de errado com esse ensino. É meio chocante o que eu vou falar, mas é triste ver tantos crentes que receberam esta revelação de Jesus Cristo, mas não entendem. Por que não entendem? Porque não são ensinados. Por que não são ensinados? Porque, de alguma maneira, o ministério, dentro da sua denominação, o ministério de ensino é fraco, né? E aí eu já estive do outro lado, e parece às vezes, né, que não, eu não vou ensinar isso aqui porque o pessoal não vai entender. Não, eu não vou ensinar o livro do Apocalipse porque eu vou assustar as pessoas. Não, eu não vou ensinar o livro do Apocalipse porque... é muito misterioso e tem coisas mais importantes, gente, não tem como ser, não tem algo menos importante do que uma própria revelação de Jesus Cristo. Então eu quero deixar isso bem claro para formar em você uma mente crítica. Você precisa ter uma mente crítica. Eu não sei qual é a denominação que você vai, eu não sei como é que o ministério de ensino aí na sua igreja, mas é urgente que você pergunte para o seu pastor e fale da necessidade de ter um ministério de ensino sólido.
Porque essa revelação de Jesus Cristo era para ser para todos. Por que ela é tão fechada? Porque exatamente as igrejas, muitas das vezes, ou não têm coragem para ensinar esse livro, ou os próprios líderes não conhecem o conteúdo desse livro, né? Me parece assim, aí volta aquilo que eu falei segunda-feira, aquela visão futurista. Não, o Apocalipse é um negócio para o final dos tempos, então eu não preciso me preocupar com ele, deixa eu ensinar outras coisas. Quando na realidade o próprio texto, o livro do Apocalipse, né, o nome significa revelação, o livro, o primeiro versículo começa com uma mensagem direta, uma revelação de Jesus para os seus servos. Se você é servo, você deveria ter essa revelação. Se você não tem essa revelação, porque de algum modo o ensino bíblico para você foi falho. Foi falho. Né? Então você precisa rever e buscar conhecimento. É por isso que nós estamos aí. Né? E aí o texto fala, né, para quebrar essa coisa de que não, o Apocalipse é uma coisa, é um livro lá muito do futuro, não é um livro do presente. O próprio texto, o versículo número 1 diz que, para mostrar aos seus servos o quê? Veja bem, estou só no versículo 1 do primeiro capítulo. Diz ali, os acontecimentos que em breve devem se realizar. Em breve. Então, já nos dias de João, e não apenas de um futuro distante. Tá? Tem muita coisa que se cumpriu nos dias de João, tem coisas que estão se cumprindo hoje e tem coisas que vão se cumprir amanhã. E quando a gente entrar nos outros capítulos, nós vamos ter uma ideia melhor sobre isso aí. E aí diz ali o texto, ainda versículo 1, né? E que ele, Jesus, por intermédio de seu anjo, expressou ao seu servo João. Né? Então João é apenas um instrumento que vai acompanhar João. Em boa parte da história estão trazendo essa revelação. Em certos momentos até João quer se prostrar diante do anjo. O anjo não aceita, mas é porque João é o alvo dessa revelação de Jesus. E termina dizendo ali o versículo, né? O qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, João agora está atestando que ele próprio vai começar a relatar a visão que ele teve do anjo sobre todas as coisas que deveriam em breve acontecer nos seus dias, num futuro próximo e mais para frente. Ok? E aí, aqui nós temos a primeira bem-aventurança. Gui, boa noite. Né, a Jadina também está por aí, Carlinha, Gabriel, Marcel, Adriana, Daiane, boa noite, pessoal que está chegando aí. Estamos aí, Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem, presta atenção nisso, e ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo, ou porque o tempo desses eventos ele está às portas. Então, são 7, assim como são 7 as sessões do livro do Apocalipse, né? Também são 7 bem-aventuranças. Essa aqui é a primeira delas. Né? E diz aqui o quê? Bem-aventurados os que leem, o que lê, né? No grego está bem assim no singular. Bem-aventurado o que lê e aqueles que ouvem. Então veja, como é que funcionou a dinâmica da carta nos tempos em que ela foi divulgada entre as igrejas. Né? Os destinatários eles recebiam uma carta, eles se sentavam na sua congregação local e uma pessoa lia e todos ouviam. Por isso que está escrito aqui no versículo 3, bem-aventurados os que leem, ou seja, haviam pessoas que liam e outras pessoas que ouviam. Isso é muito interessante porque era dessa maneira que era ensinado o livro do Apocalipse. Então, as igrejas, em primeiro lugar, elas não tinham cópias dessa carta, né? Mais tarde foi feita. Mas quando ela saiu, era uma cópia só, ela rodava entre as igrejas, e à medida que uma pessoa lia e explicava, as outras ouviam, né? E é porque o ensino desse livro ele funciona melhor quando nós estamos o quê? Ouvindo. Por que são 7 sessões? Gente, nós só aprendemos pela repetição, não é assim? Quando você vai aprender um conteúdo novo, como é que nós gravamos? Pela repetição. Então a dinâmica que o livro tinha, à medida que ele era ensinado nas congregações locais, era de uma pessoa estar lendo o livro do Apocalipse, enquanto outros estavam ouvindo. E como são 7 sessões paralelas que se correspondem e vão acontecendo de forma simultânea, essa repetição facilitava com que as pessoas que ouviam a mensagem, elas gravavam a mensagem. E também o fato de eu estar ouvindo alguém ler, acabava me dando um panorama mais claro de todo o livro.
Tá legal? Então por isso que esse livro ele deve ser estudado em comunidade, e não apenas isolado. Não estou dizendo que você ir para casa e que você em casa buscar um livro, ver vídeos, talvez como esse, e te ajudar a entender tá errado. Não é isso, mas vamos pensar novamente como um cristão do primeiro século, que estava no máximo se reunindo numa casa ou na sua comunidade local pequena ainda, recebeu essa mensagem de João sabendo que havia uma revelação nova de Jesus Cristo para a igreja, e eles debaixo dessa atmosfera, então de perseguição, de comunidade, uma pessoa recebia a carta, ou seja, a igreja recebia a carta, uma pessoa acabava lendo e as outras elas ouviam. Tá legal? Agora deixa eu ler contigo versículo 4 a 6. Até aqui, pessoal, estamos ok? Começamos a leitura, né? Verso 4 a 6 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, onde hoje é a Turquia, né? Falei disso no primeiro vídeo do nosso panorama. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da parte dos 7 espíritos. Gente, não são 7 espíritos santos, é um espírito só, tá? Mas por que tem o número 7 novamente? Para fixar a importância do espírito para revelar a mensagem de Jesus para os seus servos, tá? Então esses números 7, eles são um sinal. Ô, Zecão e Fati, beijo para vocês. Então assim, ó, esse número 7 é exatamente um sinal para quem estava lendo e quem estava ouvindo prestar atenção, que era uma revelação plena, né? O número 7 fala dessa plenitude. Então diz o texto ali, ainda versículo 4 a 6, e da parte dos 7 espíritos, ou seja, de uma revelação plena do Espírito Santo, que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. A ele, né? Então agora nós temos aqui o que se chama em teologia da doxologia, o louvor, né? Que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tá? Então nós tivemos aqui uma bem-aventurança no versículo 3. São 7 bem-aventuranças no meio do livro. Então veja, sempre o número 7 repetindo a ênfase, né? E aqui nós temos essa mensagem de Jesus e uma declaração de glória a ele, que nos comprou pelo seu sangue. E aí agora versículos 7 e 8. E aqui, amados, nós temos o primeiro dos 7 avisos que Jesus dá ao longo do livro, dizendo que ele está voltando logo. Então nós temos 7 sessões, nós temos 7 bem-aventuranças, acabamos de passar pela primeira aqui no versículo 3, e entre o versículo 7 e 8 nós temos o primeiro dos 7 avisos de Jesus dizendo que ele em breve vai voltar. Então diz assim, versículo 7 e 8. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Veja que isso aqui é a mesma linguagem lá de Mateus 24, né? Que ele vem nas nuvens e todo olho verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui há uma saudação trinitária, né? A gente está aqui mais ou menos no ano 96 depois de Cristo, em torno de 60 anos depois do ministério de Jesus, mas o livro ele já traz, obviamente, essa saudação trinitária, né? Porque ele fala, ele vem, todas as tribos da terra se lamentarão, assim será, e ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, né? Declara o Senhor Deus, ou seja, uma declaração conjunta da Trindade dizendo que ela vem e que ela é o Senhor Deus aí Todo-Poderoso. E agora, gente, a partir do verso 9, a gente vai entrar nas visões, tá? Então presta atenção aí. A gente vai falar agora das visões, e aqui no versículo 9 começa a visão propriamente a visão que João recebe. Então vamos ler aqui o versículo 9. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, mais ou menos, João tinha quase 100 anos quando ele tinha sido capturado, estava exilado numa ilha-prisão chamada Patmos. E no dia do Senhor achei-me exaltado no espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como um som de trombeta, né? Dia do Senhor aqui já há uma ligação com um domingo, tá?
desde que Jesus ressuscita no domingo, né, as igrejas elas acabam celebrando, né, ali o culto, os sacramentos no domingo, e esse dia do domingo acaba sendo conhecido aí como o dia do Senhor, tá? E aí, versículo 10 diz assim: E no dia do Senhor achei-me exaltado no espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte como o som do trombeta que dizia: escreve em um livro que vês e envia-os às 7 igrejas, novamente 7, lá da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Gente, são 7 igrejas literais. Ele não está mandando aqui, ainda que possamos de uma forma ou outra entender como uma mensagem para os nossos dias, e de fato é uma mensagem para os nossos dias, eu não tenho dúvida disso. Mas o primeiro destinatário deste livro eram as 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor, tá? Tem pessoas que dizem, né, eu já ouvi isso, que são 7 fases da igreja, mas, gente, não dá para sustentar esse tipo de afirmação, tá? O que nós temos e que podemos sustentar 2 coisas. Primeiro, que o versículo 10 do capítulo 1 diz que havia um endereço para essas igrejas, que é para esta carta, que eram as 7 igrejas da Ásia, e obviamente esta mensagem para aquelas igrejas acabam por ter hoje uma aplicação para nós sem problema nenhum, né? E aí, versículo 12: Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. Importante novamente aí o número 7, né? Chamando atenção. 7 candelabros. Aí responda para mim, qual é a função do candelabro? Fala para mim aí, qual é a função de um candelabro? É iluminar. E aí, do que este candelabro era feito? De ouro, né? Esse ouro remete a um símbolo de divindade ou de valor, né? Algo que é precioso, era e continua sendo precioso para Deus, que é a sua igreja, com a função de trazer a luz da mensagem de Deus, a luz do Evangelho para todas as nações. Aquilo que é no Antigo Testamento é exatamente iluminar. É isso aí, Eloy. Aquilo que era função da nação de Israel no Antigo Testamento, hoje nós somos esse rei, esse reino de sacerdotes. Então, esses 7 candelabros, né, mais tarde vai falar que são as 7 igrejas, tem essa função, porque elas são divinas, a igreja é divina, a igreja pertence ao Senhor Deus, e ela tem a função de iluminar e trazer a luz do conhecimento de Deus para toda a terra. Agora, vamos continuar, gente. Verso 13 a 16. E diz o texto assim: E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, né? Isso dá um símbolo de eternidade. Tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Por que os olhos são descritos como fogo? O fogo, quando você acende, o que ele faz com a escuridão? Ele ilumina. Então aqui fala de um Jesus que é eterno, seus cabelos brancos como a lã. Fala de um Jesus que tem onisciência e que vê todas as coisas, por isso que os olhos são como uma chama de fogo. E aí continua dizendo o texto: seus pés reluziam como metal. E aí por que metal, gente? Porque o bronze, o metal é sinal de juízo, sinal de alguém que vai esmagar e que esmaga os seus inimigos. Quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Mais tarde ele vai dizer que essas 7 estrelas são 7 anjos literais da igreja, né? Ou seja, os líderes, tá? Então, mais uma vez, isso aponta para o fato de que a igreja ela tem um dono, e o dono é Jesus. E de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados, ou seja, a palavra de Deus, aquilo que ela toca e aquilo que ela fala, de fato acontece. Seu rosto era como o próprio sol, ou seja, fala de majestade, que brilha em todo o seu esplendor. Então, essa é a visão em espírito, né, que João acaba tendo de Jesus. Lembrando que João era discípulo de Jesus e conheceu e conviveu com Jesus, né? E aí, versículo 17 diz assim: olha, assim que eu admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. Aí a pergunta é, gente, Jesus é assim mesmo? Cabelo branco, olhos como fogo,
os pés como metal de bronze, da sua espada, da sua boca saiu uma espada. Claro que não. Não é uma visão, uma descrição literal de Jesus, mas é uma descrição simbólica, porque está apontando para uma informação importante. Para o livro do Apocalipse, os símbolos são importantes. E através dos símbolos que Jesus, ou Deus, né, Jesus vai transmitir a sua revelação. Então, por isso, o livro do Apocalipse tem tantos símbolos e é tão simbólico. Exatamente começa nessa descrição de Jesus, nessa forma, que não é uma forma literal, né? É uma forma simbólica, apontando novamente para uma informação importante, que toda a mensagem do livro do Apocalipse está codificada em símbolos. E, obviamente, aquele que é servo, aquele que é discípulo de Jesus vai entender. Aquele que conhece a palavra de Deus entende. Quem não conhece a palavra de Deus não entende, né? Por isso que eu fiz menção no começo desse vídeo ao ministério de ensino, que é tão importante nas igrejas, né? Um ensino fraco gera crentes fracos que não conseguem ler o livro do Apocalipse. Então nós precisamos de um ensino aí mais fortalecido. Verso 17 diz assim: assim que o admirei, caiu aos seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Exatamente como Daniel, Isaías e tantos outros, né, que assim que tiveram uma visão da glória de Deus, caíram prostrados. Ô tia Jacira, beijo para você, Tiagão entrou agora também, sejam bem-vindos. E aí, pessoal, verso 19, né, lembrando aí quem chegou agora, estamos lendo Apocalipse capítulo 1, verso 19. Aí vem uma ordem: portanto, escreve tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que se sucederão depois. Olha aí, gente, lembra que eu falei? É errado entender o livro do Apocalipse como algo só para o futuro. É um livro que fala do que já aconteceu, ou seja, do finalzinho do ministério de Jesus, dos dias de João e o presente que nós estamos vivendo hoje e do futuro também. Então, verso 19, Jesus está dando uma ordem para João dizendo, ó, escreve tudo o que você tem visto, os eventos que se referem ao presente, como aqueles que vão acontecer depois. E aí, no versículo 20, e nós estamos encerrando aqui a leitura do primeiro capítulo, ele explica ali, ó, este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, tanto o candelabro quanto as estrelas na mão de Jesus não eram literais. Novamente, símbolos. E aí esses anjos nós podemos entender de duas formas, e as duas, uma não exclui necessariamente a outra. A primeira delas é que o anjo é o presbítero, é o líder, né, é o pastor da igreja. Pode ser isso? Pode, mas também pode ser um anjo que Deus designa para cuidar de cada igreja local. Tá? Então pode ser as duas coisas simultâneas. Mas independente de ser ou uma ou a outra, ou as duas, a mensagem continua sendo clara, que a igreja universal de Jesus, né? Não a igreja universal do reino de Deus, a igreja universal de Jesus, composta de todos os verdadeiros crentes, os eleitos, os remanescentes, entre todas as tribos, línguas, raças e nações, eles compõem uma igreja santa, compõem uma igreja que é preciosa para Deus, uma igreja que tem um papel de iluminar as nações, de trazer a luz do conhecimento de Deus, do Evangelho, e essa igreja, ela está na mão de Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. Ainda que os homens possam tentar manipulá-la de um lado, levar para o outro, a igreja continua sempre sendo de Jesus, tá? Então essa linguagem do anjo, né, porque essa literatura apocalíptica, né, ela tem muito do que Daniel escreve, do que o próprio Gênesis, o livro de Gênesis escreve, sempre essa questão do anjo, tá legal? Sempre o anjo, então, trazendo uma mensagem, sendo um canal ou um meio para uma revelação de Deus. Tá legal, pessoal? Eu não sei que horas são, 9h37. Eu pensei em nós até lermos hoje o capítulo 2 e 3. Mas por que eu não vou ler hoje o capítulo 2 e 3 principalmente? Porque tem muita informação preciosa, tanto no capítulo 2 quanto no 3, tá? E aí, o que eu optei? Que nós vamos deixar
para o nosso próximo encontro a leitura dos 2 capítulos, tá? Capítulo 2 e 3 nós vamos ler juntamente na nossa próxima live. Senão eu iria perder muita coisa hoje e eu não quero perder os detalhes desse livro com vocês. Então hoje a gente leu o capítulo 1, queria saber se ficou alguma dúvida a respeito desse capítulo. Quem chegou agora, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos lendo o livro todo de Gênesis, do começo ao fim. Começamos no capítulo 1 e vamos terminar lá no 22. Semana passada nós fizemos uma introdução, panorama geral, sobre a maneira correta de entender, a mente, as 7 sessões. E eu estou sempre falando disso porque eu quero dar uma de João no livro do Apocalipse e repetir, para que você entenda, tá? Então tudo que eu estou repetindo é altamente intencional. É assim que funciona. E aí hoje a gente lê o capítulo 1, que dá essa introdução, que fala de que o livro do Apocalipse não é um mistério, ele é uma revelação. Na realidade, ele é um mistério para quem não conhece a palavra de Deus, ele é um mistério para quem não é cristão, ele é uma mensagem codificada, fechada. As pessoas vão ler isso aqui, elas não vão entender absolutamente quase nada, ou nada. Mas, no entanto, para nós, Wagner, não, eu falei que desde Gênesis, né, tem uma revelação através de anjos, mas enfim. E para nós, que somos cristãos, ele é uma revelação de Jesus. Então quebra o paradigma de que o Apocalipse é um livro difícil de entender. Você vai entender ele, você vai ter um panorama completo aí. Pelo menos os principais aspectos, nós vamos entrar em todos eles. Falar da marca da besta, nós vamos falar do anticristo, falso profeta, da besta, tudo isso aí. Vai chegar a hora certa disso. E aí a gente vai então capítulo por capítulo e sempre que eu puder eu vou estar revendo aquilo tudo que eu falei, tá? Sempre que eu puder eu vou estar reforçando esses conceitos, né? Então a gente viu hoje a importância do número 7 como um marcador no meio do texto bíblico, dizendo, presta atenção nisso, né? Nós vimos que o Apocalipse já começa mostrando que a mensagem é uma mensagem simbólica. Nós temos aqui João descrevendo Jesus, e Jesus não é daquela forma, Jesus não tem cabelos brancos, Jesus não tem olhos como fogo, Jesus não tem os pés como bronze ou metal, mas isso é símbolo da onisciência de Jesus, do fogo nos olhos, né? Símbolo da eternidade de Jesus, que é os cabelos brancos, símbolo de um Jesus que esmaga os seus inimigos e que traz o juízo sobre a terra, que é o símbolo dos pés, um Jesus que tem nas suas mãos 7 estrelas, que significam os anjos ou os líderes, mas traz a mensagem de Jesus que tem a igreja nas suas mãos, e dos 7 candelabros, que fala dessa igreja que pertence a Jesus, mas que tem a função não só de trazer a luz do evangelho para toda a humanidade, mas ela também era de ouro. Por que ela é de ouro? Porque ela é revestida da divindade, no sentido de ela ter valor para o Senhor Deus. E aqui, pessoal, nós encerramos agora, até vai dar tempo ainda, né? Encerramos o capítulo 1. Queria saber, quem está indo online, se ficou alguma dúvida a respeito desse capítulo. Ele começa mais tranquilinho mesmo, né? E no próximo encontro, que vai ser semana que vem, tá? Provavelmente segunda-feira, nós vamos começar as cartas. Então nós vamos ler entre o capítulo 2 e o capítulo 3, nós vamos ler todas as 7 cartas para as 7 igrejas, né? E perguntaram ali, por que o verso 3 ele fala, feliz aquele que lê e aqueles que ouvem, né? Então deixa eu relembrar, Wagner, eu falei pro pessoal ali, que quando a carta do Apocalipse chegou para as igrejas, né, era costume de um estar lendo e os outros ouvindo. Então, o livro do Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. A primeira delas está aqui no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem, né? São 7 bem-aventuranças, novamente um marcador de importância, que é o número 7, porque era o costume. Então você imagina que você está numa comunidade local do 1º século, e uma pessoa vai se levantar no meio da congregação, ler esta carta, lembrando que os cristãos na época eles não tinham cópias do Apocalipse para levar para casa, eles precisavam ir na igreja local, onde o presbítero lia a carta, enquanto ele lia e explicava, os outros ouviam. E isso é interessante, né, porque a forma como o Apocalipse deve ser ensinado, ou deveria ser ensinado, é exatamente essa. Ainda que eu já falei anteriormente, não é errado estudar em casa, pelo contrário,
mas a mensagem original ela era entendida dessa forma. Um explicava e os outros ouviam. E como o livro é dividido em 7 sessões, que elas se complementam, né? Este fato de alguém estar falando enquanto todos os outros ouviam, acabava fortalecendo 2 situações. Primeiro, o aprendizado pela repetição. Segundo lugar, este fato de ouvir acabava dando um aspecto mais claro e amplo a toda a mensagem. Lembrando que o livro do Apocalipse não deve ser lido de uma forma linear. É uma história que começa no capítulo 1 e termina no 22. Isso serve para as cartas pastorais, isso serve para o livro de Atos, serve para os evangelhos, para os livros históricos, não tem problema. Mas o livro do Apocalipse não. Ele é dividido em 7 sessões, e essas sessões elas contam a mesma história, mas à medida que a história se repete, ela se torna mais ampla, com detalhes, nuances e informações diferentes. Beleza, Wagner? É por isso que no versículo 3 diz, era um lendo e todos os outros ouvindo. Joia! Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que os irmãos lá da minha igreja, Presbi, entraram. Um beijo a todos, essa amada igreja que eu tanto amo e tenho a honra de ser membro, né? De participar aí da Igreja Presbiteriana de Tubarão. Quero deixar meu abraço aí, Pastor Joel, Pastor Jonatas, o meu forte abraço e a minha admiração pela vida de vocês e pelo ministério de vocês. Contem comigo, estou torcendo sempre por vocês e vocês estão nas minhas orações, né? Legal, pessoal? Mais alguma dúvida? Ficou claro? Tá, então, reforçando. Semana que vem, nós vamos entrar no capítulo 2 e 3, tá? Então, a gente vai falar sobre as 7 cartas para as 7 igrejas. Tem muito detalhe, muito importante. É por isso que eu não quis. Gente, quando eu acabei aqui era quase 9h40. Gente, em 20 minutos eu ia ler 5 versículos do capítulo 2, então não vale a pena, né? Eu acho que é um estudo tão rico para a gente correr, e creio que não vale a pena. Não era assim que eles não aprendiam correndo, e muito menos nós vamos nos dar ao luxo de correr num texto tão maravilhoso como é o livro do Apocalipse. Então, lembrando, o vídeo que eu postei na segunda-feira, ele fala desse panorama geral. Se você não viu, acessa no meu IGTV ali, tem o vídeo primeiro, e tem no meu canal no Instagram também, no YouTube, 15 de Teologia. É só chegar no YouTube e procurar Daniel De Luca, vai aparecer uma foto minha lá, e aí procura 15 de Teologia, e já está o vídeo da semana passada. O de hoje também vai ficar salvo aqui no meu IGTV, e eu vou fazer provavelmente hoje ou amanhã o upload lá para o YouTube, tá? Dúvidas que vocês tiverem, anotem para a gente conversar. Já dou uma tarefinha para quem está me acompanhando nessa série, né? De ler pelo menos o capítulo 2 e 3, lê em casa, faça suas anotações. Se tiver dúvidas, anote também, a gente vai conversando. Eu não sei se eu vou saber responder a todas, não tenho conhecimento para isso, mas aquilo que estiver dentro do meu alcance, eu vou estar respondendo para vocês também. Tá legal? Dúvidas, pessoal? Alguém tem alguma coisa para comentar? Ficou claro de entender hoje? Um capítulo tranquilo, né? Basicamente a mensagem é uma revelação de Jesus para os seus discípulos. Ele já mostra uma leitura não literal do livro, mas simbólica. Mostra uma visão de Jesus ressurreto, né? Onipotente, onisciente, juiz e rei de toda a terra. E fala ali da primeira bem-aventurança e da ordem, né, para que João possa escrever tudo o que ele está vendo. Esse é o resumo do capítulo 1. Se você chegou até aqui comigo, parabéns. Começamos bem aí a nossa jornada. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Deixa eu ver aqui. Eu acho que então é por isso aí. Gente, nós vamos encerrar. Então, faltam 10 minutos. Faltava mais ou menos uns 20 para acabar a live, né? Mas, se você chegou agora, já estou encerrando, mas vai ficar salvo aqui o vídeo para que você possa ler esse capítulo. Fica um bom exercício para você em casa, tá? Leia! Né? Eu acho que isso é importante, gente. Já que nós temos hoje uma vantagem sobre os cristãos do primeiro século, que nós temos o livro em casa. A gente não precisa ir na igreja para ouvir. Você tem uma cópia aí dentro da sua casa, né?
ou no seu celular. Então, sabe o que você faz? Faz um desafio para si próprio, né? Amanhã você, ou hoje ainda, lê o capítulo 1 novamente, agora depois que a gente comentou ele hoje, lê o capítulo 1 e avance. Leia o capítulo 2 e o capítulo 3, tá? Leia, faça esse exercício em casa, é importante para que você vá perdendo esse temor, o medo, né, de ler o livro do Apocalipse e não entender. Mas até aqui nós caminhamos, eu creio que nós caminhamos bem. Obrigado, Fati, obrigado, Zecão. Boa noite, dona Cleide, amiga minha, querida. E então fica essa tarefa para vocês, tá, gente? Leiam o capítulo 1, debaixo daquilo que nós comentamos hoje, já para que a sua mente vá absorvendo os conceitos. E aí, capítulo 2 e capítulo 3, tá? Eu vou anunciar aqui quando que vai ser o próximo encontro, bem provável que seja segunda e quinta, tá? Eu acho que esses 2 dias ficam bem bons, porque dá um bom espaço de tempo entre um e outro, eu acho que fica bem legal. Então, provavelmente, segunda-feira, 21 horas, a gente continua. E aí, na próxima quinta-feira também, salvo alguma mudança de planos, eu aviso para vocês, mas eu creio que são dias bons aí pra gente conversar. Gente, muito obrigado por esse tempo precioso juntos, né, que vocês possam usufruir dessa leitura, usufruir dessa mensagem e fiquem firmes aí para que a gente possa passar esses dias maus, porque nós já vencemos em Cristo Jesus. Tá legal, gente? Um beijo a todos, uma boa noite a todos, espalhe esse vídeo para todas as pessoas que você conhecer, né? Manda para os outros. Tem um aviãozinho aqui, manda para o pessoal, que eu acho que vale a pena essa mensagem. Tá legal? Beijo grande, boa noite. Segunda-feira aí a gente já vai se encontrar novamente. Dúvidas, mandem no direct aqui que a gente conversa. Até mais, pessoal. Obrigado!